Está tudo errado com a Copa Sul-Americana e nesse vídeo eu apresento quais são os 5 maiores erros que a Conmebol está cometendo com essa competição. Muito bem, pessoal, primeiramente já quero deixar bem claro aqui que não estou contestando de forma alguma a competição que o Atlético Paranaense ganhou com muito mérito, vencendo o Red Bull Bragantino na final em Montevidéu, tanto que estou até com a camisa do clube aqui para homenagear essa conquista. Vamos falar apenas sobre mídia esportiva, que é o tema aqui do canal, porque a Copa Sul-Americana é um show, é um festival de erros absurdos, principalmente com o mercado brasileiro, que nada mais é do que o mercado maior aqui na América do Sul. Se é uma competição que se pretende ser forte no futuro, a Conmebol está num caminho extremamente errado e por isso eu selecionei aqui os 5 maiores erros que a competição está sendo vítima aí por causa da Confederação Sul-Americana. O primeiro erro que a Conmebol cometeu foi na licitação dos direitos de transmissão realizada em 2018 para o período entre 2019 a 2022, porque a Conmebol achou que a Copa Sul-Americana fosse o campeonato mais incrível das galáxias, achou que muita gente poderia pagar milhões e milhões de dólares e a realidade foi de que nem a Globo e nem o Fox Sports, que eram os antigos detentores de direitos, quiseram fazer propostas. E com isso apenas o DAZN, que era um serviço que estava entrando no Brasil, acabou participando e levou por 35 milhões de dólares por temporada. 35 milhões de dólares por temporada, lembrando a Copa Sul-Americana completa. A Libertadores da América, por exemplo, tinha 50 milhões de dólares para o Fox Sports, mais 60 milhões para a Globo, que depois viria a rescindir esse contrato, e outros 20 milhões para o Facebook. A Conmebol achou muito bom colocar num serviço de streaming a exclusividade da sua competição e acabou falhando feio, porque o DAZN já naquela época veio com uma proposta de preços extremamente horrorosa para o mercado brasileiro, cobrando aí praticamente R$40 por mês por um pacote que não tinha só a Sul-Americana, a bem da verdade, mas que era extremamente irrealista com a situação econômica do nosso país. O segundo erro da Conmebol foi repetir o primeiro, quando o DAZN rescindiu o contrato em 2020 no meio da pandemia, alegando a disparada do dólar. O DAZN teve que se livrar de diversas competições aqui no país, como o próprio Campeonato Paranaense, a Premier League, que ele devolveu para a ESPN algum tempo depois também, e a Conmebol ali já sabia que tinha escondido a Copa Sul-Americana nesse serviço, porque a temporada de 2019 teve o Corinthians e o Atlético Mineiro como semifinalistas, e pouquíssima gente pôde ver essa competição sendo disputada. Algumas pouquíssimas partidas foram exibidas em TV aberta na Rede TV por uma iniciativa do DAZN, para usar o canal como uma espécie de chamariz, como uma espécie de porta de entrada para que o telespectador da Rede TV viesse a fazer assinaturas com o DAZN. Isso claramente não deu certo e com isso a Conmebol perdeu muita audiência para a competição, mas também para a Recopa, porque eu esqueci até de falar no tópico 1, um erro absurdo que a Conmebol cometeu foi colocar a Recopa no pacote da Sul-Americana para ver se forçava a Globo, o Fox Sports a comprar. Claramente não valia a pena por um torneio de 2 jogos, mesmo que pudesse ter 2 equipes brasileiras, como é o que vai acontecer agora em 2022. E aí o que a Conmebol fez, e esse é o segundo erro aqui do vídeo, ela vendeu os direitos de transmissão para um consórcio formado entre operadoras de televisão, a Sky e a Claro, que tem aí as marcas NET e DirecTV Go. Com a Bandeirantes eles formaram um canal chamado Conmebol TV e deu exclusividade absoluta da competição para esse pay-per-view, que tem também os jogos que eram do Sport TV na Libertadores da América. Quando você coloca a exclusividade em um pay-per-view que pertence a 2 operadoras, você está sendo ainda mais excludente do que quando era no DAZN, porque o DAZN pelo menos já tinha reduzido a mensalidade para R$20 por mês, e a Conmebol veio custando 40. E não só custando 40, mas exclusivo para quem é assinante de uma Sky, de uma Claro, de uma DirecTV Go, uma NET. E esse processo de venda excluiu a possibilidade de termos uma TV aberta transmitindo a Copa Sul-Americana por mais 3 temporadas. A própria de 2020 que ainda tinha que acontecer, a de 2021, que vivemos agora com uma final brasileira, já eu falo também sobre isso, e a de 2022. Excluiu a hipótese de ter um SBT, uma Band, uma Record, uma Rede TV, quem quer que fosse transmitindo a competição. Aí é pedir para esconder mesmo. E aí embarcamos para o terceiro erro, que é não abrir uma exceção para a TV aberta em nenhum cenário. Esse contrato foi tão mal amarrado que não houve a possibilidade de um SBT olhar para o novo formato que teve agora na Copa Sul-Americana em 2021 e querer comprar um pacote. Para a Record, que entrou com os campeonatos estaduais e que poderia ter transmitido uma competição aí que tinha o Corinthians na fase de grupos, para uma Band tentar um modelo de parceria como ela faz com a Liberty Media na Fórmula 1, em que ela não compra os direitos propriamente ditos, mas divide com a Liberty, e poderia fazer isso com a Conmebol, todas as cotas de publicidade. Não pensou nisso.
achou que estava muito bom seguir com o planejamento de 2020, mesmo tendo uma final brasileira entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. E aí embarcamos no quarto erro, que é deixar uma final brasileira escondida na televisão brasileira. Isso é um completo descaso, é um completo absurdo. E olha que aqui eu tô só analisando mídia esportiva, porque se eu fosse falar do público ridículo que teve em Montevidéu para esse jogo, a gente falaria aqui num vídeo de meia hora mais ou menos. Mas tô só falando de televisão. Porque Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino não é propriamente um sucesso de mídia no país. O Atlético Paranaense tem uma torcida muito representativa no seu estado, mas não é uma das maiores do país. E o Red Bull Bragantino é um time que está começando agora, que era um time de interior com tradição, campeão paulista de 90, vice-campeão brasileiro de 91, mas que não chega perto nem do próprio Atlético Paranaense. A única exceção aberta foi a Claro liberar o sinal no Now Online para todos os seus clientes, mas até aí muda muito pouco, ainda mais anunciando no próprio dia do jogo, como foi feito com aquelas notificações de celular. Você tem que preparar as pessoas para acompanhar o jogo, não é assim que as coisas funcionam. Por que não fazer um acordo pontual para essa final com uma emissora brasileira de TV aberta, mediante aí uma parceria de divisão das cotas de publicidade, de repente inserções da Sky e da Claro para tentar trazer novos assinantes para os seus planos? Poderia ser até mais rentável do que a Conmebol, porque pelo visto, eu não tenho os dados ainda, eles não devem ter vendido tanto assim para Claro fazer essa abertura de sinal em cima da hora para os seus clientes. Ah, mas Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino não daria uma boa audiência em TV aberta. Gente, o SBT, por exemplo, que é o parceiro da Conmebol, que transmite a Libertadores, que transmitiu a Copa América, que é dono de várias competições de seleções da Conmebol no pacote da Copa América, o que custaria para ele mostrar esse jogo em território nacional, sendo que nos sábados de tarde a audiência é um negócio lamentável no SBT? Eu duvido que Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino em São Paulo, que é a audiência que mais importa ao SBT, daria menos que os 3 pontos e meio que a emissora normalmente naufraga nesse horário. Por que não fazer uma transmissão como essa, que fosse rentável, que trouxesse anunciantes, que fizesse inserções das operadoras que são donas dos direitos de transmissão, que ampliasse o alcance nacional de uma final brasileira na Copa Sul-Americana? Faltou cabeça para a Conmebol. Eles simplesmente deixaram isso acontecer. E aí nós partimos para o quinto erro, que é nem sequer cogitar mudanças para isso em 2022, porque nesse próximo ano ainda está amarrado a esse contrato com a Conmebol TV, que é uma parceria, como eu falei, dessas operadoras, do Grupo Bandeirantes, que fornece aí o conteúdo, que faz as transmissões, e a própria Conmebol que coloca a sua marca no canal. Para 2022, tem que ter algum dispositivo que, em caso de uma final como essa de novo, façam com que a gente tenha essa transmissão garantida de alguma forma na televisão aberta brasileira. É simplesmente absurdo. Realmente, se fosse um Corinthians na final da Copa Sul-Americana, Corinthians contra o Atlético Paranaense, provavelmente eles venderiam muito pay-per-view. A Conmebol TV bateria recordes aí de assinantes. Mas mesmo assim, esse recorde de assinantes, que provavelmente ficaria ali entre 500 e 600 mil com o Corinthians disputando uma final, que chegasse em 1 milhão, não chegaria nem perto do alcance nacional de uma final transmitida em TV aberta. Aliás, esse 1 milhão não chega perto nem se ela fosse transmitida na TV por assinatura. Usar um Band Esportes para fazer esse mesmo esquema que eu falei de TV aberta, põe as divisões ali de cotas que eles vendessem, faz propaganda das operadoras, mas nem isso pensaram. Infelizmente, a Conmebol pensa muito pequeno ou pensa muito grande, porque deve achar que a Copa Sul-Americana é uma espécie de Champions League incompreendida. E se for pensar assim de novo agora em 2022, quando nós vamos ter mais uma licitação para o período de 23 a 26, a gente já pode infelizmente desconsiderar essa competição no nosso dia a dia e no nosso costume de ver futebol pelos próximos 5 anos. A solução para isso, na minha opinião, é colocar a Copa Sul-Americana junto com a Libertadores nessa licitação para torná-la mais atraente. De repente fazer 2 pacotes de TV aberta na Libertadores e que ambas tivessem direito a um jogo por semana da Copa Sul-Americana. Pelo menos as notícias que nós tivemos recentemente são de que a Globo está interessada na Copa Sul-Americana para 2023 e que a Conmebol vai sim fazer um plano com um jogo por rodada. Espero do fundo do coração que dê certo, porque a Copa Sul-Americana, por mais que algumas pessoas não deem tanta importância assim, não merece ficar escondida da forma como ficou, tendo o Atlético Paranaense conquistado o seu bicampeonato nesse último fim de semana. Essa semana é especial porque nós estamos com uma cobertura da mídia esportiva na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, que vai acontecer no próximo sábado em Montevidéu. Então se inscreve aqui, esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde seu time joga.